aí, você já entrou em confusão nesses dias aí? Já teve uns probleminhas de comunicação? Pois é, isso são as máscaras e as telas. Nesse tempo de pandemia, a gente está aprendendo novas maneiras de se comunicar, né? A gente já vinha se comunicando por tela há algum tempo, mas não só por tela e muito menos por trás de máscara, né? Cobrindo aí mais da metade do nosso rosto. Isso muda um pouco a forma como a gente se comunica, né? Eu vou conversar um pouco sobre isso hoje, assim que você se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas aí para a gente continuar conversando e se comunicando, mesmo que virtualmente. Agora, o fato é que nós não evoluímos, o nosso cérebro não evoluiu e não se desenvolveu para esse tipo de comunicação. Nosso cérebro, ele é preparado para a comunicação olho no olho, para, aliás, identificar olho e boca. Assim, você pode estar longe, você vê alguma coisa que parece olho e boca, você já identifica. Às vezes você olha numa nuvem, numa torrada queimada, você olha numa areia jogada no chão, se alguma coisa parece o rosto, seu cérebro já detecta, né? Porque o nosso cérebro ele é muito sensível a essas pistas de olho, rosto, boca, porque, enfim, é fundamental para a nossa sobrevivência, fundamental para a nossa comunicação, fundamental para a nossa interação social. Agora, o que acontece quando a gente está conversando à distância? O que acontece quando a gente está conversando do outro lado de uma tela? Tem uma sutileza que não sei se você já percebeu, mas faz uma certa diferença. Lógico que a comunicação por tela, por vídeo, ela é muito rica porque ela permite que você veja a expressão facial da pessoa, né? Cara de bravo, cara de medo, cara de tristeza, enfim, você consegue ver as expressões e você consegue transmitir as suas expressões para a pessoa com quem você está conversando, né? Então é melhor do que telefone, por exemplo, porque telefone você consegue dar uma entonação de voz, mas não complementa com a expressão facial. Agora, telefone é melhor do que mensagem de texto, né? Porque você nem entonação consegue dar. Daí a importância central dos emojis, aquelas carinhas felizes, tristes, de raiva, etc. Elas ajudam a criar essa prosódia, essa entonação numa mensagem que é só escrita e muitas vezes telegráfica. Então pode usar e abusar do emoji nas suas comunicações escritas, viu? Até mesmo o e-mail ele pode ajudar. Mas melhor do que a mensagem escrita é conversar, e melhor do que conversar é conversar olho no olho. Mas mesmo assim, as telas trazem uma alteração, uma dificuldade nessa comunicação que eu não sei se você já percebeu. Quando você está olhando e se comunicando e conversando com alguém via videochamada, você está olhando para onde? Você está olhando para a tela. Você não está olhando para a câmera, né? As tecnologias, os celulares e tal, os computadores até tentam equalizar um pouquinho isso, mas a verdade é que para captar a expressão facial da pessoa, você tem que manter o seu olho na tela. E aí, a pessoa faz a mesma coisa, do outro lado, para captar sua emoção e, enfim, suas expressões faciais, ela mantém o olho na tela. Então a gente nunca está olhando no olho, né? Não sei se você já reparou, quando a gente conversa com alguém ao vivo, você alterna, você olha no olho, você dá uma passeada pelo olhar, você olha em volta do rosto, você olha, enfim, para outros lugares, mas no escaneamento facial você não fica mantendo aquele olhar fixo, né? Olho no olho, porque esse olhar sustentado ele acaba sendo interpretado até como agressivo, mas você fica oscilando, olha no olho, olha para o rosto, enfim, olha para a testa, olha para o queixo e etc. E vai fazendo esse escaneamento facial, mantendo a comunicação. Na tela, você nunca está olhando no olho da pessoa, porque você pode até estar olhando para o olho dela, mas ela não consegue trocar esse olhar direto muitas vezes, porque para isso os dois têm que olhar direto para a câmera. E se você olha para a câmera, você não olha para o rosto da pessoa. Então parece que você nunca encontra o olhar direito da pessoa com quem você está falando. Você consegue ver, e até porque a gente dá essas desviadinhas e etc., mas parece que você tem que ficar saltando. Se você quer olhar mesmo para ela, transmitir alguma coisa pelo seu olhar, você tem que olhar para a câmera, só que aí você não vê a reação dela, então você tem que olhar para o rosto, só que quando você olha para o rosto, ela não está olhando no seu olho, e a gente não se olha no olho na comunicação por tela, o que é o que dá essa sensação de artificial. Não é só a falta do toque. Quando a gente está conversando com as pessoas no dia a dia, a gente não fica se encostando, né, o tempo todo, a não ser alguém que você tem intimidade, que é da sua família, é filho, é mãe, é namorada, esposo, etc. A
gente não fica se encostando o tempo todo. E mesmo assim, conversar com essas pessoas com as quais a gente não fica se encostando é diferente no real, no presencial e no virtual. E uma das coisas que dá esse saborzinho assim de artificial, de que não é a mesma coisa, é essa dança do olhar que é diferente quando a gente está presencial. Aliás, essa dança do olhar nunca foi tão importante como quando agora a gente está presencialmente, mas com máscara. Né? A máscara, ela coloca aí uma barreira de comunicação, de expressão enorme, né? A gente está só com o olho de fora e aí o trabalho fica todo pro olho. A gente vai escanear o rosto da pessoa para tentar ver o que está acontecendo e a gente não consegue ver se o canto do lábio está para cima, se está para baixo, se aquela boca fina de raiva, se está mostrando o dente, se não está. Lógico que isso normalmente tem uma harmonia, né, com a expressão facial, então a sobrancelha e o olhar mostram muito também. A cara de susto é boca aberta, mas é olho arregalado e sobrancelha elevada, né? A cara de raiva tem assim uma coisa do mostrar o dente, mas também tem o olho meio fechado, assim, a sobrancelha arqueada, duas linhas retas quase. E o sorriso? O sorriso não dá para ver atrás da máscara, mas o sorriso verdadeiro a gente sabe que é aquele sorriso que transparece nos olhos, que enruga aqui o cantinho dos olhos. Sabe que esse sorriso é chamado de sorriso de Duchenne, porque o Duchenne era um pesquisador que usava estimulação elétrica, ele punha pequenos eletrodos assim, e ia estimulando um músculo, outro, ele foi criando aí toda uma gramática das expressões faciais, e ele via que o sorriso sincero, emocional, ele transparece no olhar também, porque ele enruga esse cantinho do olho aqui. Então a gente consegue ver quando um sorriso é falso, né? O sorriso amarelo, o que que é? É um sorriso só de boca assim, sem a menor harmonia com o resto do rosto. Agora, quando a gente não vê o sorriso, mas vê no olhar aquela expressão de alegria e etc., você consegue compor o quadro. Mas é um pouco mais cansativo, porque é isso, a gente está sempre tendo que compor o quadro, adivinhar o que está do nariz para baixo ali, né? Incluindo o nariz, hein? Pelo amor de Deus, não deixa a máscara com o nariz de fora, que aí não adianta nada. Mas, né, do olho para baixo, incluindo o nariz, a gente não consegue ver e a gente vai adivinhando. Bom, pelo olhar e pelo tom de voz, então é alegria, deve ter um sorriso aí. No presencial, a gente tem a vantagem do olhar, aí olho no olho, né? Ao contrário do que acontece com a tela, mas agora com uma baita máscara na cara. Então parece que as nossas comunicações hoje em dia estão sempre meio truncadas, né? Ou a gente não está muito olho no olho porque está na tela, ou a gente está olho no olho presencialmente, mas não está vendo o rosto como um todo, e aí tem que ficar pegando tom de voz, alegria, tom de voz, raiva, olhar, medo, enfim, e o cérebro fica lá pedalando, fica tentando compor esse quebra-cabeça para a gente tentar se entender. Uma coisa que a gente pode fazer é deixar claro o nosso sentimento. Muitas vezes a gente não fala sobre o que a gente está sentindo. A gente acha que a nossa cara já transmite e a gente não precisa falar. Agora, nesses tempos, talvez seja importante assim trazer para a luz aquilo que você está sentindo. Falar, olha, eu fiquei chateado. Olha, eu tô com medo. Puxa, a gente está conversando aqui, isso me deixou ansioso, ou isso me deixou chateado, ou nossa, fiquei muito alegre por você. Enfim, assim como a gente nas mensagens de texto aprendeu a usar os emojis, né, para dizer, olha, estamos alegres, estamos com raiva, estamos tristes ou assustados, quem sabe a gente não consegue aqui nessas novas tecnologias de comunicação que a gente está usando nesse momento, ou nessa comunicação truncada pelas máscaras, também colocar alguns substitutos que complementem essa informação. Aumentar a expressão dos olhos, fazer, né, mais careta, usar mais a sobrancelha, usar mais toda a potencialidade do olhar para se comunicar, dizer, puxa, que bom, fiquei feliz, nossa, que ruim, estou triste, enfim, pode parecer meio bobo, mas é um jeito de complementar uma coisa que está faltando nesse momento, né? E na comunicação também aqui por tela, dizer o que está sentindo, dizer como é que se sentiu, perguntar, mas e você, o que está sentindo? Você ficou triste? Nossa, eu acho que você ficou triste, deu a impressão que você está ansioso, é isso mesmo? Enfim, colocar em pauta, trazer aí para o debate, para a conversa as nossas emoções e as nossas reações,
pode ser importante, pode ajudar a gente a contornar um pouco essas limitações que estão impostas hoje pela máscara e pelas telas. Mas respirar fundo, seguir em frente, porque vai passar, né? Talvez a minha emoção não tenha sido transmitida adequadamente, mas foi uma emoção de esperança. Eu estou esperançoso, sabendo que vai passar. A gente já falou aqui em outros vídeos sobre o otimismo realista. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai passar e a gente vai atravessar mais essa. Então, essa emoção que eu quis transmitir, e eu sugiro que você faça esse exercício também. Torne explícita a emoção que você está sentindo e pergunte para o outro o que ele está sentindo. O que você acha? Será que dá? Será que não? Escreve aqui nos comentários. Se você fez esse teste já e deu certo ou deu errado, escreve aqui para a gente saber. Não se esquece de se inscrever para a gente continuar conversando sobre essas e outras emoções, que muitas emoções ainda estão por vir.